Esse é o momento em que nós unimos nossos corações, deixamos todas as diferenças lá fora, e se tivermos um mínimo de juízo, não voltamos para pegar. Vamos deixar elas desaparecerem, porque essas diferenças só estão na nossa cabeça. Para Deus, que nos fez irmãos, elas não existem. Por essa razão, nessa manhã de domingo, vamos aproveitar essa oportunidade rara de um encontro com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma sintonia, voltarmos-nos ao nosso Criador e, acima de tudo, agradecermos a oportunidade da vida, os olhos que enxergam a natureza, as coisas de outra forma, mesmo que às vezes não vejamos, mas enxergamos como a criação de Deus, como oportunidades, desafios que devem ser enfrentados com o único objetivo de produzir o nosso progresso, o nosso crescimento. Que esses momentos que aqui estamos, possam ser úteis para as nossas vidas e possamos espalhar esse otimismo, essa energia por todos os cantinhos por onde venhamos a passar, contagiando assim o mundo com paz, com um sorriso, partindo de nós, na esperança concreta de que o resto vem atrás. Que os espíritos amigos estejam conosco nesse momento, nos amparando, nos abençoando. Que assim seja. Bom dia a todos. Ao mesmo tempo que agradecemos a Deus, está tudo voando aqui, essa oportunidade bendita, né? Aproveitamos para, igualmente, rogar a Jesus que nos abençoe, a todos nós, pelo esforço que estamos fazendo de encontrar os mecanismos, as motivações, os instrumentos para o grande desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral. Antes de nós darmos início, gostaria de reiterar às pessoas que eventualmente ainda não fazem o Evangelho no lar, pelo fato às vezes de desconhecer os benefícios que essa ação traz para si, para o lar, para a família. A casa disponibiliza um tarefeiro, um voluntário, é o Luiz Cláudio Silva. Ele está lá no fundo do salão, e caso você queira depois entrar em detalhes sobre o que é esse movimento, por favor, converse com ele, que ele dará todos os esclarecimentos que vocês necessitam. Isto posto, vamos então ao nosso encontro. Nós seguimos o livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, por entendermos que este livro contém 180 narrativas que o autor tira normalmente do Evangelho de Jesus e que seguem os comentários à luz da doutrina espírita. E por essa razão nós o colocamos como uma referência
para o desenvolvimento das nossas palestras aqui, semanais, dominicais. Na manhã de hoje, nós vamos abordar o capítulo de número 172. Olha, já está quase no fim o livro aí. Começamos há 3 anos, já estamos chegando ao término dele. E o capítulo de hoje chama-se Lágrimas. Lágrimas. Nós sabemos muito bem o que são lágrimas. Todos nós, provavelmente com raríssimas exceções, vivendo num mundo classificado pelo Espiritismo de provas e expiações, todos nós vertemos lágrimas, todos nós as derramamos na trajetória das nossas vidas. Há, pelas mais diversas razões, há uma espécie de uma palavra, de um comentário que o Chico Xavier uma vez fez a respeito disso. Ele diz o seguinte, que a vida se apresenta de tal forma que nós passamos por ela num processo constante, permanente, de desidratação. A vida, então, seria, nas palavras do Chico, um processo de desidratação, seja pelo suor que nós vertemos, pelos esforços que nós temos que realizar na vida e também pelas lágrimas que nós derramamos em nossa trajetória existencial. Mas as lágrimas são manifestações. Elas são manifestações de algumas circunstâncias as quais nós experimentamos. As lágrimas podem ser de emoções ou de sentimentos, que são coisas distintas. Emoções. A definição psicológica de emoções, inclusive reiterada e divulgada pela própria Joana de Ângeles, são reações orgânicas a algum fato exterior. Todas as vezes que nós reagimos, que o nosso corpo reage de maneira automática, sem que nós consigamos controlar essas reações, nós chamamos de emoções. Por que são reações? Olha, vocês já ouviram a expressão, a pessoa ficou pálida de medo. É uma reação orgânica. O medo, via de regra, a não ser quando o medo ele passa a ser patológico, o medo é uma reação orgânica positiva para permitir a nossa sobrevivência. Então ela está atrelada aos nossos instintos de conservação. No medo, quando nós somos invadidos pela reação orgânica da emoção medo, todo o organismo vai se preparar para enfrentar essa situação. Então o que ela faz? Diante do medo, nós podemos adotar 2 possibilidades. Ou nós enfrentamos aquilo que está, de alguma forma, nos atacando, ou nós corremos, fugimos. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. Em ambas as situações, o que você vai precisar? De muita força muscular, seja para reagir, seja para correr. Então, essa emoção, que é colocada lá pelo sistema límbico, através de alguma percepção, nós vamos, uma percepção visual, olfativa, auditiva, né? Você está andando no mato, escuta um barulhinho de
um chocalho de cascavel, você já não precisa nem ver o bicho, você já vai ficar o quê? Pronto para enfrentar, que eu acho muito pouco provável que alguém fique, ou fugir, que é o mais usual. Então, o que vai acontecer? Através de uma percepção de um dos nossos 5 sentidos, o sistema límbico vai introduzir isso, porque ele tem uma planilhinha com alguma coisa, ou seja, porque vemos ali um animal, ou alguém que está numa posição, num comportamento bastante suspeito, então ele já interpreta aquilo, pelo que ele conhece do passado, ele vai ativar o sistema límbico, que vai disparar uma série de glândulas a produzir diversos tipos de hormônio. Então as suprarrenais, por exemplo, vai emitir adrenalina, cortisol, e elas vão atuar no nosso mecanismo, no metabolismo do nosso corpo, que vai fazer o quê? Retirar o máximo possível de sangue da periferia e concentrar nos músculos, para nós reagirmos ou para nós corrermos. Por isso que nós ficamos pálidos de medo. Tá certo? As pupilas são dilatadas automaticamente pela manifestação desses produtos jogados na corrente sanguínea. E uma série de outros fatores que não vou aqui alongar, porque não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte da nossa proposta de hoje. Você também já viu pessoas ficarem, nós não, porque nós não ficamos, né? Vermelhos de raiva, de cólera, é a mesma coisa, só que agora ele muda o sentido, ele vai concentrar o quê? A corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo na periferia, aí a pessoa vai acelerar os batimentos cardíacos, assim como também no medo. Por quê? Nós vamos querer reagir diante da cólera ou diante da ira, diante da raiva, e assim por diante. Então, para nós diferenciarmos sentimento de emoção, é exatamente isso. Emoção é o nome que se dá às reações metabólicas, às reações orgânicas do nosso corpo físico diante de um fato exterior. Então, quando alguém, por exemplo, pega a nossa vaga no shopping, você está lá esperando há 5 minutos, aí vem uma pessoa e pega, e aí você fica com aquele semblante assim, né, em prece pela pessoa, para que Jesus o abençoe, não é isso? Então, tudo isso são emoções, tá certo? Sentimento já é algo mais elaborado, não é uma questão automática. Então, por isso que não existe amor à primeira vista, porque amor é um sentimento, e não existe sentimento assim. O que existe é paixão. Nós olhamos, ficamos sem fôlego, não é isso? O coração dispara, as pupilas dilatam-se novamente, porque nós queremos observar qualquer gesto da pessoa que nos atrai a atenção. Então, à primeira vista, o que tem é uma emoção, paixão, porque mexeu com o corpo. Depois do passar do tempo, de tanto ver a criatura, o nosso coração nós já vamos imaginando, já vamos pensando melhor, aí já começamos a atuar de uma forma diferente, aí passa a ser sentimento. Então o sentimento começa por uma emoção, e aos poucos ele vai sendo trabalhado, até que ele se transforme ou não num sentimento. As nossas lágrimas obedecem a esses dois fatores. Ou ela é provocada por uma emoção, né? As lágrimas de alegria, as lágrimas de tristeza, ou as lágrimas de raiva, as lágrimas de frustração. Mas sentimento é diferente, né? Nós choramos de raiva quando? Quando o chefe faz alguma coisa, a gente não pode revidar, não é isso? Porque sabe que terão consequências muitas vezes trágicas. Então, nós damos um jeitinho, vamos lá para o toalete e lá vertemos as nossas lágrimas de raiva, né? Muito bem. Mas tem as lágrimas de sentimentos. Essas são tão difíceis de nós manifestarmos ou verbalizarmos o que são lágrimas de sentimentos. Eu me lembro muito bem quando
nasceu a minha primeira netinha, nossa, gente, quando eu fui lá ver, porque ver nascer foi interessante, mas tinham 18 pessoas para assistir o parto. E tinha uma televisãozinha, televisão não, tinha uma janela que ficava todo mundo assistindo. E tinha uma cortina para o lado de dentro. Acho que todos vocês já viram isso, né? E quando nasce, aí vê que a criança está tudo bem, põe na mão dos pais ou põe na mão da enfermeira, aí eles abrem a cortininha. Do nosso lado, assim, tinha 4 pessoas. 4. Era no box ao lado, né? No guichê ao lado, esperando a cegonha. E eram japoneses, no maior silêncio. E do lado de cá, as 18 pessoas estavam em polvorosa. Maioria italiana. E aí, nasceu o bebê do guichê ao lado. E aí eles baixavam a cabeça, cumprimentando um ao outro. Coisa mais interessante. Quando abriram a cortininha do nosso box, gente, eu não consegui ver nada, porque foi uma gritaria. Pensaram que tinha sido gol aí em algum estádio de futebol, mas foi uma gritaria que a família de japoneses ficaram assustados. Correram, até segurança correu para ver que tinha acontecido alguma coisa ali. Para você ter uma ideia, pediram para nós, ou nós marinávamos, ou nós seríamos gentilmente colocados para fora, só para você terem uma ideia. Então eu não pude ver, porque estava na presença de outras pessoas. Mas depois, no outro dia, eu fui lá. Ai, gente, quando eu peguei a menininha no colo, foi isso. Isso são lágrimas de sentimentos. De sentimento. Aí você fala, pô, mas você não chorou quando nasceram teus filhos? Não, eu estava tão preocupado que eu não conseguia, agora tem que registrar, porque agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Eu não conseguia encontrar um motivo para desidratar ali, né? Então, mas com neto é muito diferente. O Virgílio vai ser neto, ele vai ver como é bom. Isso são lágrimas. Lágrimas de emoções, lágrimas de sentimentos. Jesus sempre pautou os seus ensinamentos, o seu comportamento pela esperança, não é pelo otimismo. Porque o otimismo, deixa eu ver que hora que é. O otimismo é algo racional. É algo racional. Então, se nós quisermos ir à praia e olharmos no tempo, e vamos ver que nos próximos 4 dias vai chover, vai ter ali um mini ciclone, um mini tornado e tudo mais, não dá para você ser otimista em aproveitar a praia nos próximos 4 dias, porque é racional. A esperança não, a esperança nasce do coração. Então você tem a esperança, não importa o que esteja acontecendo. É muito difícil desenvolver esperança, é muito difícil sentir esperança. Porque o otimismo, a esperança é o seguinte: se lá fora é inverno, aqui dentro é primavera, cheio de flores. Enquanto para o otimismo não. Se lá fora é inverno, aqui também é inverno. Por isso que Jesus, ele sempre primou pela esperança, porque ela nasce aqui dentro do coração. Mas é tão difícil ter esperança numa época tão conturbada como nós vivemos. Nós estamos presenciando movimentos bélicos aí que está levando cada vez mais a um risco de uma deflagração, de uma guerra que não haverá vencedores.
Olhamos pessoas arrogantes, egoístas, que só pensam na sua destaque seu, alegando que estão trabalhando em benefício do seu povo, quando na realidade são loucos, enlouquecidos, doentes, que querem ser mais do que as outras nações. Invadem, matam, ameaçam. Como ter esperança? É nisso que eu estava pensando. Eu gostaria de voltar naquela quinta-feira à noite, em Jerusalém. Era um cenáculo. O cenáculo era uma sala que algumas casas tinham especiais para servir o alimento. Ele então olhou para os seus apóstolos, seus discípulos, já sabia o que iria acontecer, observava a alegria infantil dele, o otimismo dele. E ele sabia que um vendaval iria assolá-los. E ele então olhando, sabendo o que ia acontecer, mas sem ansiedade, porque a ansiedade é uma paixão daqueles que ainda sofrem influência da matéria, que somos todos nós. Ele então olhou para ele e disse, de uma forma a reforçar a esperança, preparando-os para o que viria: neste mundo tereis aflições. É o reconhecimento óbvio. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Prova significa que nós sofremos algo que nós não desejamos, com o objetivo de desenvolver qualidades que nós ainda não possuímos. Comparecemos aqui 50 vezes por ano, vamos ouvir falar em perdão, 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 mas nós somente vamos saber se aprendemos ou não, colocando em prática. E para colocar em prática, é questão indispensável que alguém nos fira. É necessário então que alguém pegue a nossa vaga no shopping, que alguém passe com o carrinho de compras em cima do nosso pé. Ou seja, é necessário enfrentarmos uma situação que nós não gostamos para ver se nós já desenvolvemos a qualidade do perdão. Isso são provas. Prova tem esse objetivo. Então são sofrimentos que nós experimentamos. Por outro lado, podem ser expiações. Expiações é o sofrimento que nós experimentamos como consequência do mal que nós fizemos às outras pessoas. Por esse motivo, num mundo de provas e de expiações, o sofrimento é algo rotineiro, corriqueiro, faz parte do processo pedagógico. Não é castigo de Deus. Deus é Pai amoroso, Ele nunca vai nos castigar. Nunca, nunca. Nem para quem atirou pedra na cruz, para quem carregou os pregos. Não, não existe isso. O que existe é, erramos, e erramos muitas e muitas e muitas vezes, somente aí é que a expiação vai se manifestar. Porque se você errar uma vez só, isso faz parte do processo de aprendizado, e a nossa própria consciência diz, bom, eu não sabia, então é natural que eu errasse. Mas quando você vai, erra, volta, vê que errou, aprende, volta, tem outra chance, erra, volta, depois de reiteradas vezes, aí o processo muda para a expiação. O sofrimento então faz parte do nosso dia a dia.
Nós já deveríamos estar acostumados com ele, mas ninguém é masoquista, não é isso? Quem é que vai se acostumar com o mal? Quem é que vai se acostumar com o sofrimento? Então, num mundo de provas e expiações, é natural que Jesus dissesse isso. Neste mundo tereis aflições. Aí ele vem entrar com a esperança e olha para os 12 e vai dizer: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é eu venci no mundo, eu venci o mundo. Essa foi a mensagem de esperança que ele deixou para aqueles discípulos que logo mais enfrentariam um turbilhão de que eles jamais iriam se dar conta. Foi preso, traído, foi preso, arrastado até o Gólgota, e lá do alto do madeiro, do alto da cruz, ele olhava e ele percebia as pessoas chorando, e ele percebeu as lágrimas de muitas pessoas. Lá estava a mãe dele, Maria de Nazaré, chorando, derramando lágrimas, porque ela olhava para o filho dela e não entendia. Ela dizia: meu filho, o que te fizeram os homens? Lágrimas, mas eram lágrimas de sentimento. Ela lembrava aquela noite em que ele chegara até seus braços. Ela podia até ouvir o balido das ovelhas que corajosamente se aproximaram do bebê para vê-lo. Ela se lembrou de quando ele era garotinho, criança, que a acompanhava até o poço que existia na cidadezinha de Nazaré, e ele ia conversando com as pessoas. E ela lembrou de como ele era gentil e amável com todos. Lembrou o dia que o pai ficou até nervoso com ele, que ele trouxe 2 pessoas para a sua casa que tinham fama de serem assaltantes, desonestos. E ele se desdobrava para ficar com esses 2. Trazia água, conversava, porque ninguém conversava com eles 2. E eles saíram dali renovados. Lembrou de quando ele começou a trabalhar na oficina de carpintaria, e ela olhava para ele ali agora. Quando Longinos, o soldado romano, o feriu com uma lança para ver se ele ainda estava vivo, aquilo parece que a lança foi espetada no corpo dela. E ela chorava. E ela chorou. E ele observou que um rapazinho de uns 16, 17 anos, não mais, se aproximou por trás dela, colocou as mãos sobre o seu ombro. Era João, um dos discípulos, que depois do susto, do medo de ser preso, ele criou coragem, voltou para ver o que estava acontecendo com seu mestre. E Maria reclinou a sua cabeça e apoiou naquela mão, a única mão estendida para ajudá-la. E ele observou que ele também chorava. Mas eram lágrimas de sentimento,
o sentimento de não poder fazer nada, de não entender o que estava acontecendo. E daquelas lágrimas de Maria, naquele instante, aquelas lágrimas estavam construindo uma mulher valorosa, que seguiu adiante. Ela tinha por volta de 50 anos de idade quando ele foi crucificado. Ela viveu até os 80 e poucos anos. Ao final da sua existência, quase, dizem alguns autores, já quase sem poder enxergar por força da catarata. Mas ela seguia falando do seu filho, que já não era só mais dela, eram de todos. As lágrimas ajudaram no processo de transformação. As lágrimas de João também o modificaram. Ao lado de João estava uma outra senhora chamada Joana de Cusa. E ela também derramava lágrimas. Mas eram lágrimas de transformação, não de rebeldia. E ela se aproximou de João, olhou demoradamente, e aquelas lágrimas que vertiam de ambos consolidou ali um processo de transformação profundo. 10, 11 séculos mais adiante, voltariam ambos, Francisco e Clara, mostrando a evolução que tiveram na sua transformação moral, graças àquelas lágrimas. Ele se lembrou desse momento quando tentaram assassiná-lo na ilha de Pátmos. E ela, 25 anos mais tarde, enfrentou a mesma situação. Quando ela foi presa a um poste, por ser cristã, ela foi presa, e Nero, um desses loucos de ocasião, como tem muitos nos dias de hoje, não conseguia dormir de medo, porque os obsessores apareciam, e ele ficava vagando pelo jardim, mas estava escuro, não tinha energia elétrica. Então ele utilizava os cristãos como tochas vivas. E ele dizia: nega que eu te tiro daí. E ele falou: não. Ela não negou. E virou uma tocha humana, porque ela se lembrou daquele episódio da cruz. Mas haviam pessoas que estavam vertendo outros tipos de lágrima. Ele observava, pela sua capacidade de se deslocar psiquicamente, as lágrimas de Judas. Mas eram lágrimas de raiva pela tolice que ele acabara de fazer. Mas essas lágrimas não o ajudaram na transformação, nem um pouco. Não sabendo suportar as consequências do que fez, cometeu o suicídio, fugindo de encarar a própria responsabilidade, ou fugindo de encarar a responsabilidade. Essas lágrimas não o ajudaram, mas as lágrimas que ele derramou nos próximos 13 séculos acabaram ajudando-no. Quando por volta do século 13, 14, ele já volta como Joana d'Arc, e agora sim. Agora ele pode derramar lágrimas, lágrimas de sentimento, que o transformaram, transformaram o espírito. 14 séculos, 13 séculos. Pela acústica da alma, Jesus também ouvia o pranto de Pedro. Pedro chorava, envergonhado, por ter negado Jesus. Mas o que ele mais chorava não era pela negação do amigo, mas foi pela negação
da negação. Quando Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus havia dito: para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Porque ele estava dizendo que ia, então eu queria saber onde o senhor vai. E aí ele disse: para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Que era enfrentar o martírio. O Pedro, então, tomado de um verdadeiro constrangimento, arvorou-se em enfrentar Jesus e falou assim: como é que o senhor diz que eu não tenho condições de ir? Não é assim, como é que o senhor se atreve a dizer que nós não temos condições de ir onde o senhor vai? Ele diz: como que o senhor se atreve a dizer que eu não tenho condições de ir para onde o senhor vai? Por você ou pelo Senhor, eu faço tudo. Darei até a minha vida. E Jesus falou: Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele ficou furioso com Jesus, porque o orgulho, ele se achava um valor maior do que ele tinha na verdade. E nós enfrentamos isso. Nós nos consideramos, às vezes, com um valor que ainda nós não possuímos. E aí foi, as lágrimas do Pedro adivinham disso. Mas não eram lágrimas de raiva, como a de Judas. Eram lágrimas de não ter sabido aproveitar aquela ocasião. A lágrima não vinha do cérebro. Não foram as percepções visuais que fizeram Pedro ativar o sistema límbico e provocar as lágrimas. Foi o coração. Finalmente, Pedro acordou. Finalmente, Pedro caiu em si. O que ele era realmente. Daí vinham as suas lágrimas. Jesus também via Tomé chorar. Aliás, Tomé só chorava internamente. Ele também, alguns autores dizem, que foi até o Gólgota para ver a crucificação de Jesus. Mas, ao contrário de João, ele mudou as suas vestes, porque as vestes diziam de que região você era de Israel. Então ele trocou de roupas, colocou de uma outra região de Israel, para que ele não fosse identificado. Isso tem um nome, isso se chama pusilanimidade. É uma palavra muito difícil, pouco usada, mas é covardia moral. Mas refletia o que ele era. Ele foi porque ele estava furioso. Ele devia estar vermelho de raiva. Porque ele colocara 3 anos da sua vida à disposição daquela criatura que se dizia o Messias e que ele constatara ser realmente o Messias. Mas estava aqui, ó. Não estava aqui. Quando Jesus foi preso, ele falou: não, ele vai sair já, porque ele é o Messias, já ele vai escapar de lá, porque ele vai fazer qualquer coisa. Ele não escapou. Então Tomé esteve presente para uma última chance que ele estava dando a Jesus. Quem sabe, rodeado de toda aquela multidão, ele desceria da cruz, ou Jeová apareceria ali pessoalmente, tiraria o filho da cruz, e ele poderia aproveitar os 3 anos que ele investiu ao lado de Jesus. E o reino de Deus seria implantado na terra,
Ele achava que o reino de Deus era na terra, assim como Judas. E ele, por ser um adepto das primeiras horas, então seria logo convidado a exercer algum cargo importante nesse reino que seria implantado. Mas quando ele percebeu que Jesus não desceria, ele meneou a cabeça e, chorando internamente de raiva, ele disse: doravante, nem vendo eu creio. São as lágrimas que não transformam. Nós enfrentamos situações no dia a dia que nos levam muitas vezes ao choro. E nessa hora, assim como os discípulos, alguns dos discípulos, foi o caso de Pedro, o caso de João, o caso de Filipe, de outros, lembraram-se das palavras de Jesus, quando ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estejam sobrecarregados e aflitos. Há algumas traduções que dizem: todos aqueles que estão cansados. Ixi, esqueci a outra palavra. Mas a tradução cansaço ou sobrecarregado tem a mesma finalidade. Não é um cansaço físico, é um cansaço de enfrentar as dificuldades todos os dias. Na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, a sobreposição contínua de sofrimento pode nos levar a um cansaço que poderá nos levar a tomar uma atitude radical, violenta, ou de nós desanimarmos, porque nós estamos cansados, sobrecarregados, aflitos de enfrentar aquela situação. Como ele sabia que nós íamos enfrentar tudo isso, e que nós ainda não tínhamos, como nós ainda não temos, as qualidades morais necessárias para enfrentarmos as dificuldades com esperança, é que ele deixou essa palavra de consolo. Vinde a mim, vinde a mim. Nós temos que ir até ele. É imperativo. Vinde a mim. Bata, imperativo, e a porta se abrirá. Busque, imperativo, e achareis. Procure, pergunte, peça, e lhe será dado. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Não é sobrecarregados ou aflitos. É e, que significa também. Se fosse matemática, seria um símbolo de mais. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Aflitos no sentido de que não sabemos o que fazer com aquilo, mas nós ainda não nos desesperamos. Estamos sobrecarregados e aflitos. É aí que vem o convite dele, para que todos nós possamos, então, ser beneficiados. Com o quê? Aí vem um outro verbo de ação, que aliás é um pleonasmo, todo verbo é de ação. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu os aliviarei. Ele não vai resolver os nossos problemas. Ele vai aliviar
o sobrepeso das aflições, dos sofrimentos e das aflições. Ele vai nos aliviar. Ele não vai resolver. Porque ele sabia e sabe, que as dores, os sofrimentos, as lágrimas são necessárias para o processo de desenvolvimento moral, emocional que nós precisamos passar. Infelizmente, é um método pedagógico. Podemos até não gostar, podemos até não aceitar, mas é perda de tempo. Nós estamos nadando na direção totalmente oposta. Porque somente quando nós estivermos sobrecarregados e aflitos, mas convivendo, mas não porque nos falta alternativa, mas porque realmente começamos a entender que aquela situação tem algo a nos dizer. É desenvolver a esperança. A esperança. Mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo, não vou perder a esperança. Mas é tão difícil. É tão fácil quando tudo parece que vai bem. Mas quando você recebe o diagnóstico de que você ou um afeto seu tem uma doença terminal, como é que você vai se comportar? É nesse momento que nós vamos ver se nós compreendemos tudo o que Jesus falou. Se ele está aqui, que é conhecimento, ou se ele está aqui, que é compreensão. Aqui nós vamos ver com pessimismo, ou um otimismo fingido, mas aqui nós vamos ver com esperança. Como é difícil você lidar com uma filha, um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, ingratos. Temos que ter muita esperança. Como é difícil você lidar, às vezes, com o diagnóstico de que você foi diagnosticado com uma degeneração macular. E lentamente, muito lentamente, você vai perdendo a capacidade de distinguir os objetos. Como é difícil você projetar otimismo. Como é difícil você receber o laudo de glaucoma, que a cada dia uma fibra do nervo óptico se rompe, podendo te levar à cegueira. Eu não enfrentei com esperança, não, o diagnóstico do glaucoma. Pensei até em nunca mais subir aqui, sentar aqui e falar para vocês. Como eu posso falar para eles? Em ter esperança, se quando chegou a minha vez eu não tive. Aí um dia eu estava no consultório do médico, entrou uma criança, 9 anos, com glaucoma avançado. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, eu tenho 70 anos. Se eu viver mais 10, mais 15, pelo menos eu tive a oportunidade de ver tanta coisa. Ela com 9 já está... Como é que ela pode olhar para a vida com esperança? Mas o tempo foi passando e eu fui observando esses exemplos.
Não digo a vocês que eu transformei o pessimismo em esperança. Não. Quando eu percebo que a minha visão piorou um pouco mais, aquilo mexe comigo, mexe emocionalmente comigo. Mas não importa como você enfrenta. O mais importante é você não se revoltar. Não se revolte, porque a revolta não vai te levar a lugar nenhum. Ela vai minar qualquer possibilidade de esperança. A espiritualidade vai estar ao seu lado tentando te ajudar em todos os momentos. Mas se você se revoltar, você fica surdo, mudo, cego a toda a ajuda que eles vão te fornecer. Mesmo assim, se você se revoltar, eu comecei a pensar, por que eu não vou mais subir para falar para os meus irmãos algo? Era por egoísmo, absolutamente egoísmo, porque finalmente, assim como Pedro, eu dei de cara com o meu medo, um medo patológico de ficar cego. Mas era um medo que nascia lá dentro de mim. Por quê? Porque eu não queria enfrentar aquela situação. Porque ficaria claro que eu era imperfeito. Então todos os movimentos que eu fazia não era de perfeccionista, era um movimento que eu fazia para esconder as minhas imperfeições. Por isso que eu fui, com o passar do tempo, criando coragem. Subo aqui. Não mais como um hipócrita, como eu imaginava que eu era no começo. Mas alguém que, assim como Pedro, guardado as devidas proporções, é claro, que eu descobri algo. Eu descobri, sim, que eu estou num mundo de provas e expiações. Não que eu estava aqui aguardando uma vaga lá nos mundos felizes, enquanto não surgisse uma vaga lá eu ficaria aqui, não. Não tem diferença nenhuma. Eu estou aqui, assim como vocês, porque necessito desenvolver qualidades que eu não tenho. Ao não tentar deixar de lado o meu problema está me mostrando alguma coisa que antes eu era incapaz de enxergar. A Rosa Brandieri, que é a que dá o curso de... só mais um minuto. Ela, quando eu comecei a conversar com ela, ela disse o seguinte: o que é que você se nega a enxergar? Porque ela é psicóloga psicossomática. O que é que você está se negando a enxergar? Eu não consegui responder até hoje. Estou há 1 ano e meio e eu não consegui responder até hoje. Eu não consegui descobrir o que é que eu não consigo enxergar. Porque está no inconsciente, eu não sei. Mas aos poucos eu estou palmilhando esse terreno e tentando descobrir. Mas se você se revolta, não importa, assuma. Sejamos sinceros conosco mesmo. Eu ainda não tenho estrutura emocional para enfrentar esse sofrimento e chorar com o coração. Eu choro de raiva, choro de inveja, choro de frustração, de irritação. Porque somente ao você admitir esse estágio é que você vai trabalhar para se modificar. Porque todas as lágrimas, todos os sofrimentos têm o objetivo de nos fazer ver algo que nós não estamos enxergando. Quando sofrermos, lembremos-nos de Jesus.
vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Lembrei, cansados e oprimidos pela dor. Cansados de enfrentar a dor, por enfrentar a dor, não é mas por enfrentar a dor, e oprimidos pela dor. E eu vos aliviarei. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Com essas palavras a ecoar na acústica das nossas almas, que ela não fique mais aqui, que ela venha para cá, pelo amor, porque senão ela virá pela dor. A dor vai empurrá-la até chegar no coração. Com estas palavras, lembrando de Jesus, como se ele estivesse ao lado de cada um de nós. E assim como João fez com Maria, pondo a mão carinhosa no seu ombro, vamos sentir a mão do Mestre, representado pelos bons espíritos que aqui estão, que entendem as nossas dores, que entendem os nossos sofrimentos, mas que entendem também que nós ainda precisamos desse aguilhão, desse impulso para a nossa modificação. E com esta mão amiga a tocar no nosso ombro, nós nos lembramos de Jesus e rogamos ao Mestre que nos abençoe. Muito obrigado, Jesus, por disponibilizar estes sirineus que nos ajudam a carregar a cruz dos nossos sofrimentos. Ajuda-nos, Jesus, aliviando o quanto possível as nossas dores, mas entendendo que elas não serão suprimidas, porque elas são a razão principal da motivação do nosso progresso. Ajuda-nos, Jesus, a enxergar com esperança o futuro nosso, dos nossos filhos, da humanidade. Que possamos, Senhor, não duvidar mais do vosso amor e da bondade e justiça de Deus, e entender que tudo se ajeitará no futuro, e que tudo é passageiro, enquanto estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Abençoa todos nós, Jesus. Abençoa esta casa amiga que nos recebe, a creche, as crianças, aos voluntários, aos trabalhadores. Abençoa os nossos lares, Senhor Jesus. Abençoa os nossos desafetos. Mas, Jesus, envolve no teu amor os campeões da iniquidade, que falam em guerra, em destruição, em ódio. Tende compaixão dessas almas, Senhor, porque eles estão muito longe ainda de entender a vossa mensagem. Por tudo isso, amigo Jesus, muito obrigado. Que Deus nos abençoe.